Nesse vídeo, teremos a parte 5 da série, e se Tanjiro tivesse nascido com a Mark God de Orishi. No vídeo passado, falamos sobre a reunião dos pilares e o início da Vila dos Ferreiros, já com o primeiro embate entre Muichiro e os Kizuki de número 5. Então vamos agora até a continuação dessa jornada e como vai acabar essa história, ou talvez acabar. Então sem mais enrolação, vamos ao vídeo! Antes mesmo de Tanjiro, Muichiro e Mitsuri serem acionados, a Vila dos Ferreiros estava em paz. Inosuke e Zenitsu chegaram um dia antes do ataque e falaram com Kanamori para que ele providenciasse o conserto de suas lâminas e shirins. O ferreiro levou as espadas dos dois caçadores e deixou com eles algumas lâminas reservas que não estavam exatamente perfeitas, porém ainda eram utilizáveis por um curto período de tempo. Haganezuka acabou se juntando ao Kanamori para que os dois juntos pudessem forjar as Nishirins e diminuir o tempo de produção. Os dois passaram aquele dia inteiro juntos na forja. Inosuke e Zenitsu primeiro descansaram em uma fonte termal da vila. Após o almoço, tiraram uma pequena soneca e de tarde resolveram treinar. Nas montanhas, os dois treinaram com as espadas de madeira que haviam solicitado no centro da vila. A todo momento, eles eram observados por um pequeno ferreiro que se apresentou a eles como Kotetsu. Os três conversaram juntos bastante e os caçadores acabaram conquistando a confiança do garoto. Durante a noite, todos eles foram descansar normalmente e o Inosuke parecia implicar bastante com o Zenitsu nesse dia. Algumas horas depois, após irem se deitar, os ouvidos de Zenitsu ouviram o som de um Oni e a pele de Inosuke começou a ficar arrepiada. Os dois se levantam imediatamente e tomam posição pegando suas espadas que estavam ao lado da cama, quando de repente, o prédio treme. Uma grande explosão havia ocorrido nos andares mais baixos. Zenitsu olha pela janela, está tudo em chamas. Animais com características de peixes estavam atacando a vila, e eram muitos. Zenitsu então pula do prédio e corta uma daquelas coisas que se desfaz no ataque. Inosuke segue pelo mesmo caminho, porém quando ele cai no chão, arrepio. Inosuke por um segundo viu o mundo mais lento que o normal. Foi como se tudo estivesse travado e ele estivesse em câmera lenta. Então ele começa a olhar para trás e lá está um Oni, a Lua Superior 4. Zenitsu tenta atacar aquele Oni, mas ele desvia. Na sequência, o caçador da respiração do trovão grita com Inosuke, pedindo atenção de seu colega. Inosuke então volta para si e ataca a Lua Superior, cortando parte do seu pescoço. Na sequência, Zenitsu cai por cima do Oni tirando a sua cabeça. Porém, quando eles menos esperavam, outros dois Onis apareceram daquele corpo, e um deles jogou o Inosuke para o outro lado da vila com uma grande rajada de vento. Quando outro Oni vai atacar o Zenitsu, um tiro pega em suas costas e um novo caçador chega naquele embate. Do outro lado da vila, Inosuke se desespera com o modo em que foi arremessado, mas conseguiu pousar com poucos danos no meio da floresta e resolveu tentar voltar o mais rápido possível para o combate. No meio dessa corrida, ele sentiu um cheiro quase alucinante de sangue. Muita gente estava morrendo naquele local, nenhum Hashira ainda havia chegado. Ele ouvia gritos, o desespero e cada vez mais, seu corpo ia se arrepiando. Quando ele chegou no centro da vila, o cenário de mata finalmente se abre e Inosuke presencia o inferno. Tudo estava em chamas. Os caçadores que estavam ali para proteger os ferreiros estavam todos mortos, alguns cortados ao meio, outros em estado lastimável. A cena era horrível. Máscaras de ferreiros e os próprios ferreiros destruídos pelo chão, que agora era marcado por um mar de sangue vermelho escuro. Os olhos de Inosuke refletiam aquele cenário. Durante toda sua vida, ele nunca havia visto algo tão feio. As chamas e o vermelho do sangue se refletiam em sua visão, agora realmente enfurecida. Avançando pelo centro, Inosuke derruba dois dos Kekijutsus que pareciam peixes e ia avançando para o local onde ficaria o líder da vila. Quando ele chega lá, já era tarde. Todos estavam mortos. No meio dessa distração, ele é golpeado pelas costas e atingido por veneno. O veneno trava seus movimentos e ele recebe um grande ataque frontal, caindo dessa vez de joelhos. Parecia que agora realmente era o seu fim. A dor começava a tomar conta do Inosuke. Muito sangue estava em sua frente. Muitos ferreiros estavam mortos. Praticamente não havia ninguém vivo ali. Foi quando o monstro que estava em sua frente começou a se desintegrar. E Inosuke, vendo aquilo, finalmente se sentiu feliz, desmaiando logo na sequência.
Mitsuri saiu da floresta próxima da vila e já conseguia vê-la de longe enquanto seguia as ordens do corvo. Porém, sua visão naquele momento não era nada agradável. Apesar de não conseguir ver a gravidade da situação, ela sentia que algo estava muito errado. Ao passar da entrada da vila, Mitsuri teve a visão do inferno assim como Inosuke, apesar de que todos os monstros peixes já não estavam mais lá. Então ela segue para a casa do líder da vila, e lá ela encontra o seu ferreiro morto. No rosto de Mitsuri dava para se ver a tristeza, a dor. Era como se o seu brilho sumisse por um segundo, como se ela fosse dominada pelo ódio, pela raiva, a frustração de ter chegado tarde. Muitas lágrimas caíam do seu rosto enquanto ela se ajoelhava por um segundo. Porém é nesse momento que ela ouve um barulho do outro lado da sala. Lá estava ele, o Tsugoku de Tanjiro, que ela havia ouvido falar um tempo atrás. Ele parecia semi-desacordado e Mitsuri tenta acordá-lo. O garoto javali acorda assustado, mas ele tinha muita dor em seu corpo para conseguir reagir a qualquer coisa. Então ele diz que ainda seu outro colega estava lutando e que ela deveria ajudá-lo. Através da máscara de javali, Mitsuri via que o garoto estava realmente chorando pela ajuda. Ele queria realmente salvar o seu amigo. Então naquele momento, Mitsuri para suas próprias lágrimas e diz que está indo para salvá-lo. Inosuke fica em meio às construções, usando sua respiração concentrada para não morrer, e Mitsuri apaga todas as chamas que estavam ao seu redor, pois elas poderiam ser perigosas se não controladas. Deixando Inosuke ali, Mitsuri novamente entra para dentro da floresta, atrás do outro garoto, que também estava em perigo. Ela segue nessa corrida por cerca de 10 minutos. É quando uma grande explosão, como se fosse o barulho de um raio, acontece no meio da floresta, e diversas árvores são derrubadas e levantadas nesse momento. Provavelmente era ali que o Oni estava. Mitsuri acelera o seu passo e se aproxima do local, com tudo ficando em câmera lenta. Então ela sente o perigo da situação. Em sua frente estava um menino loiro de joelhos, com 2 ferreiros muito feridos atrás dele. O menino acabaria morto se Mitsuri não chegasse. Então ela sai da floresta e corta o Kekijutsu do Oni em si. Era um Oni que parecia uma criança. Quando Mitsuri olha para frente, ela se assusta. Outro garoto também estava no local, mas esse já não tinha mais vida. Apenas o garoto em si estava com o corpo incrivelmente danificado. Mitsuri não conseguia reconhecer aquele menino, mas ela decidiu que protegeria o que está vivo e também os ferreiros. Então ela pede que o ferreiro que conseguisse mexer, no caso Haganezuka, levantasse outro ferreiro caçador e levasse eles para longe, porque ela daria um jeito no Oni. E assim o ferreiro se levantou e arrastou os outros 2 junto a ele, com Mitsuri ficando agora mano a mano com a Lua Superior 4. Alguns momentos antes, Tanjiro chega na vila que estava sendo atacada por uma suposta Lua Superior. Quando ele chega ao local, a vila está realmente em chamas, e no centro dela havia um Oni, com o número 3 e a palavra superior em seus olhos. Tanjiro, vendo todo o sofrimento daquelas pessoas, passa direto por todas elas, e em um golpe único, derruba a cabeça da Lua Superior. Uma velocidade realmente surreal, uma força explosiva, foi como um flash solar, passando em meio daquele cenário de terror. Quando a cabeça cai no chão, o Oni toma outra forma. Agora, o número em seu olho se tornou o número 4, e no seu outro olho não aparecia mais nada. Aquele ali era a Lua Inferior 4. Ele pega o sangue do Oni e dá para o gato de Yushiro, que aparece no local. Tanjiro, olhando e analisando a situação, pensa consigo mesmo, abre aspas, um Kekijutsu de copiar aparência. Ao terminar a frase, um pequeno calafrio passa pelo seu corpo, e novamente ele pensa consigo mesmo, abre aspas, se esse não é o real, então Muichiro... Antes de completar a frase, Tanjiro, que por todo esse tempo está com sua irmã e uma caixa em suas costas, acelera com toda sua velocidade em direção onde Muichiro seguiu. Ele pede orientações ao seu corvo e segue seu caminho dando o máximo de si. Quanto mais próximo ele chega do local, maior era o cheiro de sangue e mais seu corpo é ficando agoniado, até que ele finalmente chega na região de floresta. Após cerca de 15 minutos de corrida, lá ele avança entre as árvores e bem no meio, em uma abertura iluminada pela lua, estava Muichiro caído. Tanjiro se aproxima e vê que ele ainda está vivo. Agora aliviado, ele solta as seguintes palavras, abre aspas, deve ter sido difícil, você conseguiu controlar sua respiração por todo esse tempo. Desculpa, Muichiro, eu fiz a escolha errada, mas obrigado. Obrigado por ainda estar vivo. Seu corvo já chamou reforços. Aguente apenas mais alguns minutos, que logo você ficará bem.
Tanjiro faz os primeiros socorros em Muichiro para tentar controlar o veneno, seguindo logo na sequência em direção à Vila dos Ferreiros. Seu olhar agora era bem mais sério, e o cheiro de sangue de Oni cada vez ficava bem mais claro. Parecia que realmente tentaram separar ele dos caçadores de Onis. Ao passar do portão da vila, Tanjiro presencia o inferno que todos haviam visto anteriormente. Muitos ferreiros estavam mortos, muitos caçadores também mortos, e no centro da vila ele encontra Inosuke. Tanjiro Kamado também dá os primeiros socorros ao seu Tsugoku e pede desculpas pela demora. Inosuke, ainda chorando, diz que Zenitsu e a mulher de cabelo rosa estavam realmente em perigo e pede que Tanjiro vá até o local. Após Tanjiro perguntar qual era o caminho, Inosuke mostra o caminho para Tanjiro. Porém, antes dele sair do local, Nezuko sai de sua caixa e usa uma arte sangue demoníaca. Tanjiro se assusta com sua irmã jogando fogo em seu Tsugoku, mas logo em seguida, olhando para Inosuke, ele vê que o veneno sumiu. Tanjiro acha aquilo ali bem interessante e pede que sua irmã voltasse para sua caixa, e ela volta. Os dois juntos novamente seguem o caminho que foi apontado por Inosuke. Ao entrar na floresta em cerca de 2 minutos, Tanjiro encontra Haganezuka carregando Zenitsu e Kanamori. Tanjiro então aborda os três e os ajuda com os primeiros socorros, e pede que Haganezuka esperasse ali mesmo que logo em breve seu corvo traria os Kakushis. Haganezuka escuta o caçador que ele forjava espadas e pede que ele salve a Mitsuri. Tanjiro pede que Nezuko descesse novamente sua caixa e pergunta a ela se ela poderia ajudar os três. Nezuko confirma que sim, balançando sua cabeça, e Tanjiro, em resposta, também balança a cabeça afirmativamente e volta a correr para dentro da floresta. Chegando ao local onde Mitsuri estava, Tanjiro então, em sua frente, presencia o demônio tentar matar sua colega. Assim que sai do meio das árvores, Tanjiro vê Mitsuri com a marca do caçador ativada, aparentemente com muitos ferimentos de queimadura pelo corpo, e também com seu sistema nervoso em estado de choque, sendo perfurada na lateral da barriga por um golpe em formato de raio. Aquilo refletiu nos olhos vermelhos de Tanjiro. Assim como aconteceu com Rengoku, ele estava atrasado de novo, ele não chegou a tempo, ele não queria mais deixar ninguém morrer, e no fim, ele falhou. Por um segundo, Tanjiro olhava aquela cena como se tudo estivesse lento. Novamente, aquele cenário preto e branco cobriu a sua mente, com apenas o sangue tendo cor. Aquele vermelho único, aquele vermelho carmesim, tomava o cenário preto e branco de sua mente. Mitsuri notou a presença de Tanjiro e deu um leve sorriso, com o sangue escorrendo pela sua boca. Com os olhos cheios de lágrimas, ela olha para ele como se estivesse aliviada, como se estivesse bem por ele ter chegado ali, como se tudo estivesse agora resolvido. Tanjiro, antes mesmo que o Kekijutsu terminasse de ser aplicado, explode em uma velocidade gigantesca, cortando o ataque e segurando Mitsuri Karoji em seus braços. A Pilar do Amor, gravemente ferida, pede desculpas e diz que ela não foi o suficiente. Tanjiro apenas continua focado no Oni. Ele deita Mitsuri no chão e diz que vai ficar tudo bem. Então ele tira o seu Haori e cobre ela com ele. Em seguida, ele vira para o Oni e com passos leves, ele começa a andar na direção da lua superior. O Oni superior, por um segundo, sentia medo. Seus olhos numerados com o número 4 pareciam bem hesitantes. O seu medo começava a dominar o seu corpo. Tanjiro cada vez ia ficando mais perto, até que o Oni finalmente resolveu atacar com os dragões e os raios. Nesse momento, Tanjiro só some, ele desaparece da visão do Oni, e em seguida, o demônio sente seu corpo em chamas, como se estivesse sendo queimado pelo sol. Sua cabeça caiu no chão. Tanjiro havia aparecido em suas costas. O Oni então inicia de certa forma uma recuperação, e Tanjiro recua nesse instante. Então ele pensa consigo mesmo: interessante. Pelo cheiro, Tanjiro procura pelo corpo principal, que ele deduziu existir devido ao Oni não morrer para sua lâmina, e novamente, ele volta a caminhar devagar na direção da lua superior, e quando o Oni menos esperava, Tanjiro desaparece novamente, e na direita do demônio, ele reaparece segurando o corpo principal em sua mão. O corpo principal ainda tenta reagir, invocando o Oni grande, mas Tanjiro, sem piedade alguma, corta os dois Onis no mesmo instante, dando um fim àquele banho de sangue na Vila dos Ferreiros. Porém, nesse ataque, muitas coisas foram perdidas, muitos feridos e muitas mortes realmente aconteceram. Quem será que é o falecido caçador que usava armas que Mitsuri encontrou? E Mitsuri, será que ela vai ficar viva ou será que ela vai ter sua morte? Quem será que será prejudicado com esse ataque?
Veremos isso na parte 6 que sairá em breve. E bom, foi um arco bem mais movimentado, e já que você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu te espero você na parte 6 que deve ser amanhã. Um beijo, abraço e falou!